Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida. Tudo bem com você? Aqui é chá, não é café. Tava aqui tomando café, pensando na vida, fazendo um rastreamento na minha linha, como humana Camila, neste personagem Camila, né? Com vários capítulos para explorar, reviver, recriar, aprimorar, né? E eu tinha ficado por um bom tempo presa num que eu nem percebia que era uma dependência emocional tão forte, assim, E são várias, assim, que a gente tem, né? Mas essa, assim, achei... Que a gente tem não, né? Que eu tenho, né? E eu achei tão espetacular porque eu tô tendo uma experiência, assim, quase 2 meses, né? Até 1 mês e pouquinho de vivenciar. Estar ausente, estar sozinha e de cuidar da minha criança junto com meu filho e não negligenciar um para negligenciar a outra, não tem como. E aí nesse processo eu percebi uma postura que eu escolhi e tô escolhendo, que eu já tinha intrínseca, mas em algum fluxo dali eu quis ancorar. Eu não quis ser o fluxo, ser um barquinho à deriva ali, né? E esse barquinho me soa o quê? Me soa muito o movimento. E eu posso falar aqui, compartilhando para você, para trazer de alguma forma uma contribuição. As histórias, elas não são iguais, elas podem se complementar, ou elas têm frequências que possam entrar e trazer um despertar, uma contribuição. E eu venho com muito 5 no meu mapa, né? Nesse rastreamento de DNA que eu faço, eu venho com muito 5. Então é esse movimento, é esse gozar a vida não de forma deturpada ou do jeito que foi pregada, né, como pecado da maçã. Pelo contrário, é sabendo que somos personagens e que a gente tem aqui vários trechos, estrofes, locais e cenários e mudanças, movimentos para poder experienciar e com escolha, além de já ter alguns já definidos, né? Tem vários, mas aquele que já está definido é aquele que você acredito que seja o que eu mais tenho a caminhar para encontrar. Então tem que ir atuando. Aí quando chega num determinado momento, fala, opa, tá pronta, vamos achar o certo agora. E com isso eu trago a analogia desses 5, né, que eu trago, desse movimento, dessa resiliência, o de trazer a perspectiva de sermos passageiros. Mas eu já ouvi textos, poemas, insights sobre isso. Sim, mas eu tô trazendo pra mim, no que eu tô vivendo aqui, nessa experiência. E o quanto isso é contribuição pro todo. E esse todo começa dentro da minha rede, da minha bolha. Quando eu me tornei passageira, mas não porque eu li num livro, apenas, não porque alguém falou. Claro que ressoou lá no íntimo alguém falando assim, estamos aqui de passagem, somos passageiros. Tem até uma música, né? Acho que é do Capital Inicial, se não me falha a memória.
Rodo, somos passageiros, rodo sem parar, entendeu? E sim, e aí a gente vem com dores ali, com dores que não são nossas, mas vêm, né, pra gente poder olhar e dissolver, e eu não me sentia passageira. Então a vida tava me levando pro fluxo da passagem. Por exemplo, a minha história, saio do ABC, fui morar em Cascavel, não tive resiliência ali, não entendi o fluxo, foi criado muita coisa ali, aí eu retorno de novo pro ninho, sem aquela força do movimento. E aí, anos e anos depois, eu faço um movimento. E mesmo assim, ainda com nessa dimensão de abrindo, né, assim, associações para colocar num quebra-cabeça, era como se fosse ainda uma brecha muito grande. E aí você tomar posse de ser passageiro não é sobre só o local, só a movimentação física de estados, de cidade, de mobilidade. É muito além. É eu sentir essa passagem como o sangue passa pelo coração. A veia é um caminho. Nossas células, nossas células, o nosso caminho é muito louco, né? Porque a gente pensa assim, imagina se nossas células, nosso sangue, que faz sempre o mesmo caminho, né? O mesmo circuito, a mesma sincronicidade, falasse assim, bah, tá legal, tô na rotina. Mas em cada estágio que ele passa para ele circular, ele sabe que ele é um passageiro, né? E aí quando a gente coloca isso lá na entranha mesmo, acessa isso no coração, a gente fica mais leve. Pelo menos eu tô me sentindo muito mais leve. Mais leve porque se eu tô de passagem, eu posso compartilhar aqui um ponto de vista, as minhas reflexões e respeitosa, de forma respeitosa, mas assim, não tem certo ou errado, não tem como ter julgamento se é o meu ponto de vista, sabe? Se é a minha experiência, é esse papel que o meu personagem veio fazer e veio vivenciar na pele matéria, avatar, para contribuir. E aí, por mais que eu saia, venha outro e faça, ele não vai sentir igual. Ele pode sentir aproximado, similar, mas não igual. E aí, quando ele sentir, ele vai poder trazer a contribuição dele. E assim é a nossa vida, são os nossos estágios. Desde quando estamos no útero, quando a gente nasce, quando a gente começa a crescer. E a gente trabalhar essa questão, né? Eu trouxe essa parte curativa desse trabalho dessa semana, que foi da sincronicidade, novamente, que para mim, né, foi muito especial. Ele trouxe o que se manifestou no corpo físico e as brechas, as camadas que ficou ali naquele bloqueio, né, de energia. Porque a doença, ela é um bloqueio energético, então ali na psicossomática, né? Então ali não tá um caos, né, brincando. É um aglomerado
Tipo, eu vou falar pra ela um exemplo bem bobo, que o que ela tá... Saiu uma bolinha aqui porque ela se magoou com o Zezinho da esquina. Um exemplo. Só que aí essa é a causa raiz, mas aí a gente fica... Aí vem, aí parece que foi a palavra do outro, aí parece que foi tal. E aí quando a gente se dá conta que o corpo manifesta tal um negócio desse tamanho, um exemplo, aí tu fala assim, não, agora eu quero olhar pra isso, o que foi? Aí vem vindo, não, foi uma coisa que associou, outra coisa que associou, outra coisa que se associou. Aí fica nesse paradoxo, o que foi que eu fiz? Aí começa a pegar a chibata, não é mais época de chibata. Aí, cara, pegou, traz pra clareza. O que é clareza? Bem, achei que era isso, era aquilo. Tá bom, obrigada. Agradece. Aí, porque o outro também, né, ali tá vivendo um personagem e a gente não tem ao certo qual vai ser o resultado 100% final. A gente não tem. É que nem a maternidade, a paternidade. Não vem com uma cartilha e a gente vai. A gente só sabe o resultado final quando ainda passa do outro plano, né? Nem aqui, né? Porque ainda tem essas camadas de ilusão. E aí, você vai indo, até que você chega na causa raiz. A causa raiz foi, né? Um negócio que o Zezinho da esquina fez. Ponto, dissolve. Mas até chegar lá é um processo. Claro que a gente tá na quântica, então quando você aceita, você começa a trazer as associações até de uma forma 100% clara ou não 100% clara, mas aquilo te traz paz aqui, pronto, você já fechou. Aquela torneirinha não ressona mais, mas não conecta, não vai ficar pingando e aumentando aquele bloqueio energético, entende? Então é muito sobre isso. E o ser passageiro é isso. É saber que tudo passa. Não numa demagogia, não é isso. Ou um clichê. Não, a gente é passageiro. Então, se eu fico também muito investigando o que era aquilo ali que me causou, eu fico presa e eu tô passando. E aí a hora já diz é 9, a hora já diz é 10. Aí, né, vão vindo outros personagens que você tem que interagir para fazer a peça do todo. E aí você tá ali, não, mas... E eu tô falando isso por experiência própria. Eu fiquei muito tempo, quando eu pegava uma coisa, eu ficava alguma questão, eu ia fundo, tão fundo, que às vezes eu até esqueci o caminho, não sabia, como se fosse um labirinto, não sabia voltar. Então, trazer nessa analogia aqui leve, o passageiro, trazer os movimentos que a fé, né, esse caminho invisível que a gente não toma, da modificação do local físico, foram tudo, eu vejo hoje como mecanismos do processo no amor, mas na época eu não conseguia, às vezes, da ruptura, que tudo vinha como uma morte, um renascimento, e eu via com peso da morte, só aquele peso e não do renascimento, do florescer. Todos esses mecanismos, todos esses processos, que às vezes a gente não entende porque tá passando, ele é, sim, um upgrade mesmo pro próximo passo, para te tirar de um lugar que no momento ali você não consegue compreender, entende? E nem mentalmente, que é o mental aí que ele gosta mesmo de se alimentar disso, quando ele está disfuncional. E aí energeticamente, e aí sem falar dessa parte de energia, tá? Vamos falar com uma linguagem neutra. Cara, tu não vive. Você não vai ser passageiro. Aí tu vai esperar as férias, trabalhar um ano com dor, sofrimento, reclamando. Vai pegar as férias, se bobear, como reclamou tanto, ficou naquele fluxo. Aí tu vai pras férias lá, para aquele local. Aí assim você fala, não, deixa eu ser mais leve, eu tô de férias. Aí você se permite ser passageiro,
Mas aí, né, tem que olhar os extremos, né? Nem no topo e nem no poço. E aí, eu vou me permitir porque eu tô de férias. Já condicionando que daqui 20 dias, 15 dias, 30 dias volta. Somos passageiros e não é sobre mobilidade. Se eu estou aqui agora, se eu tenho nesta minha passagem, por exemplo, na minha realidade, 6 bichos, uma casa, um filho para cuidar, é olhar como se estivesse turistando, ver encantos, ver história, ver, entende? Que daqui a pouco passa. Daqui a pouco de 6 fica 3. Aí daqui a pouco, sei lá, vem um outro movimento, uma outra onda, de repente eu tenho que ficar sem nenhum. A gente não sabe. Então, o passageiro é isso, é passageiro. Meu filho tá numa fase que agora ele tá aprendendo isso, é passageiro. No trabalho, meu desafio é esse, é passageiro. E aí eu vou com encanto, vou com amor, vou com aquele olhar mesmo de uau, férias em família, com a família interna, sua família espiritual. Entende? Então eu venho trazer isso porque eu tava conversando com meu esposo, que não está aqui, nesse período que eu pude... eu criei essa experiência, né? E está sendo muito louco isso, porque também quantas vezes no relacionamento a gente se torna não passagem, a gente se torna âncora. Ou faz o outro de âncora, sabe? Então é trazendo mesmo essa minha experiência deste personagem que vos fala e do que eu consigo traduzir em palavras, porque energeticamente, frequencialmente, dentro do todo que eu sou em consciência, eu não consigo trazer palavras decodificadas, as palavras lindas, para vocês sentirem de dentro para fora o que é assumir o seu local de passagem, de ser passageiro. No ônibus, no trem, no avião, no seu veículo físico. Mas em energia vocês conseguem sentir, compreende? E muitas das vezes está associado a essa não passagem com não consigo, não posso, não quero, não vou, porque tá lá, naquela paisagem lá, passagem que você passou, você visitou lá e ficou preso com aquela memória. Quando você se torna passageiro, tá passando pela paisagem, você tá lá, vou falar um nome assim, Ilhabela, tu tá lá. Nossa, que lugar lindo. Nossa, sei lá, eu nunca saí do Brasil, mas sei lá. Grécia, que é um lugar que eu gostaria de ir. Uau, que lindo. Ah, não. Tô na paisagem de que, não, tem conta pra pagar, eu não fiz o meu controle financeiro, eu errei de novo. Entendeu? Não, cara, tu é passageiro. Cara, nós somos passageiros. Então, assim, se no meu script tá escrito que eu tenho que ir pra Grécia, cara, vai vir. Como vai vir? Não interessa. Vai chegar um diretor, vai falar assim, ó, teu próximo roteiro pra fazer a interpretação é na Grécia. Tá aqui, passagem, tal. Claro, entende? É só formas, mas a gente quer controlar. Aí a gente quer controlar já começando com um não. Então a gente vai vendo dentro disso dependências emocionais, dependências construídas para manter elos emocionais. E aí vem a fé,
Aí vem Jesus, aí vem Deus, aí vem a denominação que você dá, falando, confia, põe o pé na vida, que eu guio o caminho, porque eu tô contigo, fazendo esse passeio, nessa passagem. Eu tô dentro, eu tô no seu olhar, eu tô no teu sentir, eu tô no teu cheiro, no teu paladar, no teu alimento. Eu tô no céu, eu tô na água, eu tô no mar, eu tô no calçado que você veste, usa, na roupa que você veste, no talher que te alimenta, no copo, na água, no ar que te condicionado, que te aquece ou que te esfria. Tá em tudo. Então eu trago muito ainda esse compartilhar. Intenção de deixar minha história, de alguma forma, de contribuição. A minha arte do sentir é única e talvez toque para fazer você entender que a sua arte, ela é única e ela passa. Então deixa as suas obras-primas pelo mundo, pela vida. Que tem gente que espera para continuar ou para se inspirar. Um grande beijo.